Como a MLS reagiu ao fato de que um jogador brasileiro que atua por aqui estava envolvido no esquema de apostas ilegais dentro do futebol? Como a Major League Soccer tenta exercer um controle para que casos como esse não voltem a acontecer? Qual é a política da liga para proibir jogadores e funcionários de apostarem? É isso que eu vou contar para você nesse vídeo a partir de agora. A operação deflagrada pelo Ministério Público de Goiás chegou aqui aos Estados Unidos. Tudo porque Max Alves, ex-atleta do Flamengo e que defende a equipe do Colorado Rapids, teve o seu nome envolvido. Imediatamente, o clube, procurado por reportagens, como por exemplo a dos meus parceiros do Território MLS, emitiu uma nota dizendo que o atleta estava temporariamente afastado. O empresário dele também já deu declarações dizendo que o Max está arrependido, mas eu quero aproveitar esse momento e tudo que a gente está falando sobre apostas esportivas para olhar um pouquinho para como funciona nos Estados Unidos, mas especificamente dentro do futebol por aqui, dentro da Major League Soccer. Então, antes de eu continuar com o conteúdo, peço para que você já deixe aí o seu like, para que você assine o meu canal. Já houve um caso de grande repercussão aqui nos Estados Unidos envolvendo um jogador que atuava pela MLS e que foi pego fazendo apostas, o que é terminantemente proibido. Antes de eu contar esse caso, é importante a gente colocar como funcionam as apostas. Recentemente, inclusive, eu produzi um material para os canais ESPN falando, e aí não só do futebol, né, mas falando de todas as ligas, futebol americano, beisebol, basquete, como as apostas funcionam aqui nos Estados Unidos. O estado de Massachusetts foi um dos últimos a aprovar legislação permitindo apostas esportivas. Agora são 33 dos 50 territórios que formam os Estados Unidos. Outros 3 estão em vias de legalizar, já que as cifras são consideravelmente atraentes. Um levantamento feito pela Associação de Jogos Norte-Americanos apontou que até 2018, quando só em Nevada podia se apostar, os valores movimentados giravam em torno de 5 bilhões de dólares. Esse número, em 2022, cresceu para 220 bilhões. Acabou de completar 5 anos que a Suprema Corte norte-americana tomou uma decisão, reverteu uma decisão, um caso que chegou aí na instância mais alta da Justiça dos Estados Unidos. Essa decisão, lá do dia 14 de maio de 2018, permitiu, a partir de então, que criou jurisprudência para que os estados pudessem regulamentar apostas esportivas. Mas vamos lá, vamos voltar ao futebol. Lembra que eu falei que o caso do Max não é isolado? Isso porque em 2021, o meia Felipe Hernández, que defendia o Sporting Kansas City, foi suspenso e se descobriu através de investigação que ele tinha apostado em 2 partidas. Como que foi descoberto isso? Essa é a curiosidade. O Felipe Hernández procurou oficiais, diretores do seu time para dizer: gente, eu preciso de ajuda. Eu e minha família corremos risco. A liga foi avisada, fez a investigação e o Felipe Hernández teve que cumprir aí uma longa suspensão porque é proibido. E aí eu vou contar para vocês como é que funciona, porque depois do escândalo, né, ter acontecido no Brasil e ter chegado aqui aos Estados Unidos, eu procurei algumas pessoas, fui buscar aqui algumas fontes, pessoas que eu conheço, amigos que estão dentro da MLS para entender quais são as regras. A primeira delas é a seguinte, que acho legal todo mundo saber. Cada integrante de um time, e eu não falo só de jogador, tá? Comissão técnica, comissão médica, dirigentes, todo mundo que trabalha dentro de uma organização da MLS precisa assinar um contrato. Esse contrato com a política de controle de apostas, ele é atualizado ano a ano. Além disso, a MLS também oferece um curso explicando detalhes de cada linha que está ali nesse contrato que as pessoas têm que assinar. Eu tive acesso a um desses documentos com o pedido da pessoa que me passou, que eu não o divulgasse, mas eu li ele inteirinho. Basicamente é o seguinte: você não pode apostar, você sendo integrante de um time da MLS, você não pode apostar em nenhum jogo de futebol no mundo todo, não é só na MLS, mas parentes diretos, relacionados diretos, também não podem fazer esse tipo de aposta. Claro que cada time tem que respeitar a sua legislação estadual. Então, por exemplo, um time na Flórida hoje, ninguém pode apostar, porque a Flórida, apesar de ser um dos estados mais populosos, a Flórida não permite ainda apostas, isso está caminhando para ser mudado.
Só uma curiosidade, Flórida, Texas e Califórnia, os 3 maiores estados do país, ainda não autorizam o uso de apostas esportivas. Então um time como o Inter Miami, como o Orlando City, eles não podem de maneira alguma fazer apostas. Mas vamos dizer que um time, por exemplo, que está aqui mais perto de mim, o New England Revolution, que um jogador queira fazer apostas, ele pode, desde que não esteja nada envolvido com o futebol, seja aquela casadinha, o cara aposta na NBA, na NFL e na MLS, não, de forma alguma não pode ter nada relacionado a um jogo de futebol. Fantasy, criar grupos, todo mundo lá sorteia, pega um time, contrata os jogadores. Os caras podem fazer isso desde que a premiação máxima não ultrapasse $250. Só uma curiosidade. Após a revelação do caso do Max e a repercussão de maneira internacional, e obviamente chegando aos Estados Unidos por causa do atleta do Colorado Rapids, alguns times reforçaram com os seus atletas um novo curso. Atualizaram tudo aquilo que estava na política, reuniram jogadores e fizeram questão de reforçar o quanto eles não podem, né? As restrições e como eles devem tomar cuidado com isso. Uma pessoa que eu conversei, inclusive, me disse o seguinte, que a preocupação maior estava no time que joga a MLS Next Pro, ou seja, que joga uma divisão inferior, vamos dizer assim, porque os clubes entendem que ali eles estão mais vulneráveis. Porque a gente está falando de uma liga que não tem, obviamente, quase nada de audiência, não tem repercussão. Então eles seriam mais fáceis de serem cooptáveis. Então o olhar estava muito ali. E também por se tratar de garotos, né? Por se tratar de gente que está chegando, alguns da universidade, alguns das escolas, ou seja, que estão de alguma maneira sendo diretamente impactados com a questão das apostas. Talvez esse seja um modelo bacana que poderia ser adotado pelos clubes no Brasil. Vocês não concordam, não? Mande a sua mensagem, a gente continua conversando. Esse é o Prato Feito do Conca. Deixa o seu like e assine meu canal. Até a próxima.